Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que tu esteja assistindo esse podcast, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Mulher Pode, o lugar onde as mulheres podem e fazem acontecer e mostram como é que elas fazem. Hoje o nosso bate-papo aqui, eu trouxe 3 convidadas mega especiais com um know-how muito grande sobre inclusão e diversidade. Como que essas mulheres aplicaram na vida delas a parte da inclusão e da diversidade, como que elas valorizaram as mulheres no setor automotivo e também como elas se sentem sendo mulheres nesse setor. Então eu vou começar pedindo para nossa querida Dani se apresentar. Hoje nós temos a Dani, a Thaís e a Fabi, e elas vão falar um pouquinho então, primeiramente, sobre elas, e depois a gente toca a ficha. Dani, seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho da tua trajetória para nós dentro do setor, como que tu começou dentro do setor, atualmente tu faz o quê, aonde? Vamos lá. Eu sou a Dani, eu trabalho no setor automotivo já fazem 10 anos. Iniciei na parte do... trabalhando com fabricante, né? Fui promotora de algumas marcas e fazem 3 anos que eu tô liderando um time de 27 pessoas lá na Cobra Rolamentos. Sou gerente hoje da Cobra Rolamentos aqui da filial de Porto Alegre. Maravilhosa, né? Thaís, conta pra nós, né? Eu já sei todo o teu caminho no setor, mas as pessoas não sabem e elas querem te conhecer. Então, eu sou a Thaís Dantas, cunhada da Elva Paiva, casada com o Felipe Paiva. E questão de setor automotivo, eu acho que eu tô desde quando eu comecei a namorar com teu irmão. Ele simplesmente não deu opção. Não vou dizer que ele não deu opção. Vocês não dão opção. Pra fazer parte do convívio de vocês, tem que ser do setor automotivo. Então, em 2015, quando o Felipe abriu a FR, eu trabalhei com ele. Em 2016, entrei pra faculdade. Não fiz mais parte da oficina mecânica. E em 2019... tava trabalhando no Tribunal de Justiça e saí do Tribunal de Justiça por motivos de saúde mental, muito estressante, e fui pra oficina com o Felipe. E que nem nos outros episódios tu falou que a questão do setor automotivo é um buraco negro, eu já diria que é uma cachaçinha. Vicia, sabe? Então eu vi que eu tava ali dentro da oficina mecânica, ajudando, trabalhando com o Felipe, e me vi que eu já estava prestes a me formar e pensei, gente, eu não quero sair da oficina mecânica, mas eu também não quero deixar o meu profissional, né, de lado. Eu sempre pensei, eu quero ser advogada de tribunal do júri, quero tribuna, quero crime. Quero pegar os ladrões. Quero crime, exatamente, queria assim, mulher, emoção. Homem que bate mulher, essas treta braba. Exatamente, eu queria treta, assim. E eu vi que eu teria que mudar essa minha visão pra eu conseguir unir o setor automotivo e o direito, né? Então hoje eu sou pós-graduada em direito empresarial, né? E toda essa questão, assim, que o direito, ele pode resolver para a oficina mecânica, pode agregar para o setor automotivo, eu tô ali. Tudo que for agregando para o melhor funcionamento, para afastar o estresse do dia a dia jurídico, o estresse jurídico que uma oficina mecânica, como qualquer outra empresa, possui, esse vai ser o meu papel, esse é o meu propósito, né? Então, foi dessa forma que eu consegui unir o meu profissional com o setor automotivo. Ou seja, continua tomando uma leve de uma cachaça, né? Agora a Fabi, maravilhosa, conta pra nós quem é a Fabi dentro do setor. Então, eu me chamo Fabiane, eu trabalho no ramo de acessórios automotivos há 18 anos. Sou proprietária da Milano, uma empresa que tem o meu coração. Eu amo demais o meu trabalho. E quem é a Fabi lá dentro? O que a Fabi coordena? A Fabi... Então, qual é o teu papel lá? O meu papel dentro da empresa, eu cuido da área comercial, né? Gosto muito de estar junto com meus clientes, entender o meu cliente. A gestão toda, parte da minha opinião, vamos dizer assim. E... Hoje é você, mas tem funcionários... Temos 3 funcionários lá. Comigo a gente é em 4 pessoas hoje. E
Fabi mãe. Fabi né? mãe, Fabi mãe. Thaís mãe também. Fabi mãe, tenho 3 filhos, a Gabi, a Helena e o Leonardo. Nem parece, né? Mulher sabe. Gente, o tema de hoje, então, como eu falei, é sobre diversidade e inclusão. Um tema em alta, né? Podemos dizer assim. Que vem trazendo também debates e discussões bem sérias. Principalmente quando a gente quer colocar isso na prática. Então, hoje eu trouxe aqui uma advogada, né? Que a pessoa lê muito sobre isso, entende muito sobre essa questão. Trouxe aqui a Dani, que tem algumas experiências sobre inclusão, diversidade, e tem muitas ideias, né, Dani? Ideias principalmente, sempre, né, gurias? Ideias para se incluir. E trouxe a Fabi, que tem toda a sua história de valorização da mulher dentro do setor automotivo. É por isso que hoje a mesa do nosso podcast está composta assim, né? E eu quero começar já, então, trazendo esse tema com um exemplo que eu presenciei 100%, né? Que foi a questão do banheiro feminino na distribuidora na Cobra, né? E aí teve até... A gente fez uma inauguração. Aproveitamos que a Eva tava lá, que também representa tudo aí isso. ela botou a fitinha no banheiro, cortou para as meninas entrarem no banheiro. Dani, quando tu entrou na Cobra, o que tu viu de potencial ou de necessidade que te fez tomar essas atitudes? Eu acho que assim, tudo que eu acabei fazendo lá na Cobra foi sim de uma forma genuína, sabe? Eu não consigo distinguir o preto, o branco, a mulher, o homem, o hétero, o não hétero. Para mim, as pessoas são pessoas antes de tudo isso, né? E quando a gente começou, quando eu entrei na Cobra, a gente já tinha algumas vendedoras mulheres, né? E tinha até um bom número se a gente for comparar em termos de percentual com outros distribuidores, né? Colaboradores que estão lá com a gente há quase 30 anos, né? Na filial, desde que se abriu a filial. Né? É uma história muito bonita e isso também me inspira muito a fazer por eles, né? E aí a gente começou a inovar, vamos assim dizer, colocando mulheres em outros setores que nunca tiveram lá, né? A gente até teve no passado uma pessoa na logística, mas já fazia muitos anos que não se tinha mais. E aí a gente começou a fazer isso. Era só homens. Era só homens, só meninos, né? Na parte da operação, na parte de logística. E aí a gente começou, né? A trazer meninas, por que não, né? Até porque quando dava um BO era eu que ia lá pro meio. Na parte de vendas. Na parte de vendas nós já tínhamos, né? Aí a gente trouxe mais, né? Mas é aquilo, né? É a adequação de perfil. A gente faz o processo seletivo e a gente vai contratar sempre o melhor candidato, a melhor pessoa para aquela posição, né? Então, hoje a gente tem um time bastante diverso, bastante plural, que contribui muito para a inovação. É um grande desafio, né? E o que tu notou de diferença quando tu colocou uma mulher num cargo que era ocupado por homens, né, por meninos, e quando também tu remanejou, né, Dani? A gente que conhece um pouquinho da trajetória sabe que a Dani remanejou alguns cargos. Sim. E era alguém do almoxarifado, do estoque, não é? Que subiu pro administrativo. A gente dá muita oportunidade interna, né? Acho que a gente tem que... O papel da liderança, o papel do líder, ao meu ver, na Eva, é desenvolver pessoas, né? Desenvolver elas, proporcionar também um ambiente seguro para que elas possam ser o melhor que elas possam ser, sabe? Dar o melhor que elas possam dar, né? Então, e ser quem elas são. Quando a gente é quem a gente é o nosso melhor, a gente é potência, né? Então, eu tento proporcionar um ambiente assim para minha turma, para minha equipe, né? Para a nossa família Cobra Poa, que a gente chama. E essa história do banheiro, assim, a gente já tinha um banheiro feminino, porque a gente já tinha algumas meninas do banheiro, mas o que a gente não tinha era um vestuário feminino. Então a gente preparou lá um banheiro que as meninas pudessem tomar um banho, né, depois do expediente, um ambiente rosinho, um ambiente com um espelho legal, que elas adoravam o espelho. Tanto que elas pediam assim, Dani,
eu posso usar o banheiro da sala de reunião, porque tinha um puta de um espelho, né? Então, a gente quis fazer um ambiente assim, para que elas pudessem utilizar, né? E aquele dia foi um dia muito gostoso, né? E foi um dia que fui conversada aí com o pessoal, lá com as meninas, né? Da Cobra. E aí as meninas... A Dani saiu e eu disse assim, tá bom, agora vocês me falem de verdade quem é a Dani, que ela não pode ser essa pessoa maravilhosa, assim, não, né? E aí o mais que disseram, não, ela é assim, ela é sempre assim, ela é uma mãezona, assim, coruja. E aí, o pessoal bem assim, ó, exatamente as palavras, né? Eu comentei com a... Eu não lembro quem é que disse. A Dani é sensacional. Ela contratou negro. Ela queria contratar traveco. Ela quer contratar PCD. Essa mulher, ela quer dar oportunidade. Quer dar oportunidade. Exatamente assim eles falaram. Mas e com essa entonação, sabe? É que eu sou muito grata também, Eva, pela minha trajetória. São pessoas que acreditaram em mim, me deram oportunidade. Agora eu tô podendo... Tô no cargo de liderança. E eu tô podendo fazer isso pelos outros, então isso é muito gostoso. E às vezes as pessoas, assim como eu, só precisavam de uma oportunidade para fazer acontecer, sabe? E essas pessoas estão fazendo acontecendo, né? Porque às vezes a gente tem liderança que tá com uma mente muito fechada, autoritária, né? ainda, né? Acaba não trazendo essas... Eu digo, são inovações, mas nem deveria, né, Thaís? Ser inovação. Isso é algo que já devia estar... no escopo, né, do trabalho. Já deveria Exatamente, ser natural, assim como né? uma mulher assumir a frente de um negócio, o quanto é desafiador também, porque tem que levar... Deu bom? Legal, mas deu ruim? Assume. Sim, Cadê os, né? Cadê essa mulher toda na hora de assumir? E aí a gente fala também de muito essa questão, por que isso é tão legal? Nossa, que máximo. Na verdade, não deveria. Deveria ser uma coisa extremamente natural, normal, que nem digo normal, né? Mas natural mesmo. Aquilo percorre naturalmente entre as empresas, entre a liderança. Mas são coisas que ainda tem que ter uma cota. Ainda tem algumas camadas, né, de preconceito, sociedade, né? Essa questão de cotas, como que isso funciona atualmente dentro das empresas? Por exemplo, existe cota para, por exemplo, que nem a gente fala quando tem os PCDs, né? Tem empresas que têm cota para contratação de PCD. Eu não sei se temos sim. A Cobra tem. Nível nacional tem um percentual. Porque se não tivesse a cota, não contratariam. Né? Isso hoje, dentro das grandes empresas, é uma abertura que deveria estar mais então, acessível. Tu diz que diante uma empresa, algumas só têm interesse de contratar um PCD diante de ter cota, eles não se interessam por esse tipo de contratação, é isso? Exatamente isso, sabe? Exatamente isso. E aí acontece, se não tiver, talentos, né? Se não tiver a cota, a gente acaba não contratando. E isso é tanto para negócios um pouco maiores e negócios menores também, né? Eu contratei um PCD lá que foi destaque nacional, gente. O cara que mais armazenava, assim. Então, a gente tem que apostar, Ele tava em que área? Ele tava na logística. Na logística. Ele tinha perdido um braço. Quando eu conheci a Cobra, tinha 2 meninas na logística, né? 2 meninas na logística. Estamos com 3 agora. Que legal! Estamos com 3 na logística agora. E a tua meta, Dani, de trazer mais inclusão, isso tem? Isso não tem? Como é que tu... Claro, sempre. Eu queria muito trazer algum trans pra Cobra, mas assim, gente, é um desafio a gente fazer isso internamente, né? Porque a minha equipe sempre foi muito receptiva, sempre foi muito... mas a gente tem que sempre prezar pelo respeito, sabe? Acontece, às vezes,
A gente tem que cuidar muito. Não adianta só trazer essas pessoas diversas para dentro de time, você tem que cuidar delas lá. É verdade. Exatamente. Para que elas se sintam acolhidas, né? Exatamente. Até mesmo assim a questão, né, do que a Eva acabou de abordar, que falaram assim, a Dani quer trazer PCD, quer trazer traveco. Isso daí é uma coisa que tem que cuidar muito, porque isso é um termo pejorativo. Tu tá diminuindo aquela pessoa. Então, assim, o termo correto, e isso é uma coisa assim de, lógico, não tô dizendo que a tua equipe é ruim, é uma equipe maravilhosa, mas às vezes é toda uma questão estrutural da sociedade, exatamente, que acabam vendo com naturalidade. E isso que além de colocar as pessoas ali dentro, também tem que preparar as pessoas. Que nem dizem, porque agora não pode falar nega maluca. E se sentem extremamente ofendidas, porque vão ter que mudar determinadas palavras. Ai, porque tá me denegrindo. Ai, não posso mais falar isso. Por que não tem? Então, assim, eu tenho que ter essa questão de levar informação, né? De levar informação de, galera, que essa empresa é uma empresa diferente e vocês vão entender o porquê a gente não fala traveco, a gente fala travesti ou trans, né? A gente vai ter esse respeito, né? Porque pra nós... entra por um ouvido e sai pelo outro, porque nós somos o quê? Somos mulheres cis, a gente não sente essa dor. Então é muito fácil a gente falar, não é nada demais. Por quê? Porque não é a nossa dor, mas o principal não é o nosso local de fala. Não é o nosso local de fala. Então, assim, quando a gente não sofre aquele preconceito, a gente tem que ouvir quem sofre o preconceito e acolher. É a única coisa a se fazer. Não de olhar e dizer assim, não dá bola pra isso, sabe? E eu imagino o quanto que dentro de uma equipe, eu não sei quantos... Somos 27 lá. 27 pessoas, 27 cabeças diferentes, 27 culturas, universos, 27 crenças, criações, exatamente, são 27. Então imagina, assim, o desafio que é pra ti. É um grande desafio. O desafio que é... Também tirei a palavra difícil, viu? É desafio. Não tem nada difícil nessa Não, com certeza. E tudo a gente aprende, né? A gente aprende. Então eu imagino, assim, o desafio que foi e sempre será um desafio. Não é só rosas, tem essa parte exatamente, também, né? Mas sempre será um desafio. Quando a gente escolhe abraçar a luta das minorias, e quando eu falo minorias não é que são poucas pessoas, é porque eles têm pouco poder na sociedade, né? Porque tudo isso da questão de poderes tem camadas, né? Então, assim, começa pelo homem branco hétero, mulher branca hétero, daí depois... É uma questão de oportunidade. Exatamente. Daí depois vai vir os negros, vai vir toda essa questão, e quem tá lá embaixo, né? Então, é questão de poder, não é questão de que são poucas pessoas, por isso que eu digo minorias. Mas quando a gente escolhe abraçar as minorias, a gente tem muita coisa que a gente precisa começar pela gente. Porque nós estamos aqui numa mesa, 4 mulheres brancas, né? Então, assim, a nossa criação já foi um pouco mais fácil, né? A gente nunca passou preconceito por questão de cor. Nunca ninguém duvidou da gente por questão de cor, né? Então, assim, questão de oportunidades e tudo mais. Nunca ninguém duvidou da nossa capacidade. E isso são dores que se tu pegar uma mulher negra e falar, e me conta como é que foi, ela vai falar completamente ao contrário. Né? Experiência, uma vivência. Exatamente, é uma vivência. E a gente tem que fazer qual é o primeiro passo pra gente fazer essa questão, pra vencer esse preconceito. O primeiro lugar é a gente ver que a gente vive numa sociedade preconceituosa. Eu não falo só de negros, eu falo de todo. É uma sociedade preconceituosa. E a questão da colonização do Brasil é baseado no preconceito. E o que é preconceito? O preconceito na base, no direito. No direito. O que é preconceito? A questão do preconceito, assim, é tu ter um pré-conceito. É tu ter uma opinião, uma pré-visão, antes mesmo de tu ver se aquilo é real, né? Então, assim, um exemplo bem esdrúxulo, tá caminhando na rua, tu vê um homem negro, tu já tem aquele preconceito de que ele vai te assaltar, que ele vai te matar, que ele vai te estuprar, e quando vê, é só um pobre de um trabalhador que tá cansado de levantar Fábio, tu já sofreu preconceito? Sentiu dor do preconceito? Muito. Do pré-conceito. Agora nós... Por que esse podcast tá indo ao ar, gente? Por que a Eva escolheu esse tema? Eu tive uma dor, já vou passar pra Fábio, e não foi comigo, né? Algumas pessoas acompanharam, nós tivemos uma live
maravilhosa. E eu não vou citar nomes nem nada, né? Mas tá lá no Instagram a live. Então, o que acontece? Essa live gerou pra mim muita dor não só de cabeça, dor de alma. Aonde eu me coloquei em todos os lugares. Me coloquei no lugar de leiga que sou sobre o tema. E é por isso que nós estamos nessa mesa aqui. Porque muitas vezes a gente tem as ideias e a gente continua precisando aprender sobre isso. Muitas vezes a gente aprende, mas a gente não sente, não foi na gente que doeu. E algumas vezes a gente sente, sabe como dói isso, como lá no fundo, né? E eu me coloquei nesses lugares quando eu assisti essa live. Eu não sabia nada do tema, eu só sabia que eu precisava dar voz a essas pessoas. Porque elas têm menos poder, elas têm menos chance, menos oportunidade. E ninguém fala sobre isso. É um tabu, diversidade é um tabu. Muito se fala que a mulher pode, tá, toda a gama que a gente tem, né? Toda a gama que nós temos. Então, eu dizia assim, como é que foi? Eu acho que foi que eu falei opção sexual, né? Uhum. E aí o pessoal depois comentou assim, Eva, olha só, a gente sabe que provavelmente tu não falou, porque senão eu não trairia esse tema. Mas não é opção, porque a pessoa, ela não escolhe ser, né? Ela não escolhe gostar, né? Então, aquilo ali pra mim mudou. Nossa, eu não me sinto uma pessoa preconceituosa, mas eu não sabia sobre o tema. Mas é a estrutura, né? É a questão do preconceito estrutural. Isso vem vindo. Então, dentro das escolas, dentro de casa, a gente não... Dificilmente a gente vê as conversas de casa. Você tá comendo uma pizza com a tua família. Quem é que fala? Hoje nós vamos falar sobre diversidade. Exatamente. Dani, que legal, né? A Dani provavelmente chegou na liderança, num cargo de liderança e quis trazer essas ideias. Aí eu vou te perguntar depois da Fábio se tu já sofreu esse preconceito ou se tu viu pessoas que tu gosta muito ou se realmente foi assim, alguma coisa que tu pensou, não, isso daqui é um mercado que eu vou me utilizar. Com certeza não foi essa a opção, né? Mas como eu falei, acho que sempre foi muito genuíno, assim. Muito genuíno da sua parte. São pessoas, gente. E é justamente isso, a gente não tem esse conhecimento, porque daí a gente fala sobre a questão das mulheres, né? Tem dor na mulher, tem preconceito, provavelmente tem. Mas e toda aquela outra gama, né? Isso também continua. Para aquelas pessoas também acontece. No setor automotivo, e aí eu trouxe esse tema justamente por isso, se fala de homens e mulheres. O setor automotivo parece que só tem homens e mulheres no setor. Sim, mas e a oportunidade? Para quem não se vê, não se enxerga ao olhar o espelho como homem e mulher. As mulheres estão lutando contra o preconceito, já fazem séculos, anos que as mulheres estão lutando contra o preconceito para ter dignidade, para ter vida. Igualdade. Né? Igualdade. Mas aonde que a gente que já chegou, né, a gente pode abrir portas para outras pessoas. Então, como é que foi para ti? Porque hoje eu vejo uma Fábio, uma mulher muito firme, forte e imagino que tu deva ter passado por situações de preconceito por ser mulher e ter que estar no lugar onde tu está hoje. Assim, Eva, no meu ramo, dentro da empresa, no meu crescimento profissional, eu sempre me senti muito bem, sabe? Quando a gente fala de preconceito, existem N termos de preconceito, né? Eu vivi muito preconceito na minha adolescência. Quando eu fui mãe muito cedo. Com quantos anos tu foi mãe? Com 16 anos, entendeu? Eu posso dizer ainda que foi a pior fase da minha vida, né? Aonde quem deveria te entender e te apoiar como familiares e tal, simplesmente viraram as costas e era julgamento, era afirmações, porque ninguém viveu o que tu viveu. Ninguém sabe o que aconteceu. E aquilo ali, para um adolescente, seja o tipo de coisas, hoje a gente fala muito em sexualidade, a pessoa tá ali pensando, né? Se tu não tem esse apoio da tua família, sabe? Quem vai ser o teu apoio, né? Eu tenho a minha filha do meio, de 15 anos, que a Gabriela, ela é do mundo da arte. Então, desde muito pequena, a Gabriela, ela é da arte. E eu sempre fui a maior incentivadora da Gabriela. Sabe quando eu olho aquele brilho no olhar dela?
Isso pra mim é É muito... vida, né? É vida, eu não sonho pra ela, eu nunca pedi pra ela, seja uma doutora, seja o que for. Cada um tem um dom. Seja feliz, né? Seja feliz. Exatamente. E não tem preço, gente. A minha casa é uma bagunça, é tinta, é folha, é papel, né? Heleninha também, Que amor. folha, papel, elas são do mundo da arte. E eu acho assim, ó, então essa parte da minha adolescência ali, aonde eu vivia no meu canto a minha emoção, tá? Eu já fui um rio de choro, né? Hoje sim, hoje eu choro, mas com mais tranquilidade, né? Mas eu sempre fui muito focada na minha razão, sabe? Eu sabia que se eu fizesse que era o certo, nada podia dar errado. Se eu não escutasse o que vinha da rua, se eu investisse, se eu transformasse aquela dor em amor, que era pra criar o meu filho, ia dar certo, sabe? E eu sempre passei pela aquela fase ali com muita dor, mas focada na minha razão. Focada que se eu fizesse daquele jeito, ia dar certo, né? Então, eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. Eles foram... Não existe ninguém que não ficou do meu lado. E eles foram os únicos que ficaram do meu lado, né? E do lado do meu filho mais velho, o Leonardo. Então, isso me ensinou muito a eu entender de pessoas, sabe? Porque às vezes tu tá caminhando ali, tu vê uma mulher com o olho baixo, sabe? Eu muitas vezes tô dirigindo e olho, sabe? Aquela mãe, quantas emoções ela passou, né? Por acaso, a gente tá ali contratando uma pessoa. Tu já parou pra pensar, em vez de ler o currículo das experiências dela, se informar como é a vida dela? Né? É sobre isso, né? É sobre isso, entendeu? Eu, por exemplo, tá? Eu, Fabiane, tenho 41 anos, eu levanto 6 da manhã pra conseguir fazer um alongamento no meu corpo, né? Vou dormir meia-noite, às vezes 1h, porque depois que a pequena dorme é o horário que eu tenho pra revisar algumas coisas da empresa e seguir, né? Fazer um projeto até pra novo. ti mesma, né? Sim, pra mim mesma. Então, é mochila da escola, café pra uma sai cedo, a outra sai depois. Eu tô falando de uma mulher que está indo pro trabalho. Né? Tô fazendo uma maquiagem rápida porque a Helena já tá ali pronta, desço, largo na escola. Gente, o meu dia, eu respiro 10 horas da manhã. Que eu começo, sabe, a relaxar. Só que aí a gente tá falando do lado do contratante, né? O teu funcionário. Tu sabe da vida dele, como é a rotina dele, tu já conversou como tá a família dele. Porque às vezes, né, a inclusão do saber, do entender, né, da emoção. Porque às vezes o teu colaborador, muitas vezes, eu já comandei uma equipe de 14 meninos, tá? Hoje, depois que eu dividi a empresa, eu tô com a minha loja que somos 4, comigo 5. Então, às vezes, um dos meninos eu conheço meus meninos só do caminhar deles. Por quê? Eu sei quem tem filho, eu sei quem não tem filho, eu sei quem teve um problema no carro dele, que às vezes tiro a paz, né? Acontece. Alguma coisa. Então, eu consigo entender no caminhar e no olhar dele que ele está passando por alguma coisa. Sabe? Tu incluir o emocional da pessoa, né? Numa contratação, no meio de trabalho. E eu acho que nessa parte, sabe? É muito importante também esse tipo de saber. E no teu negócio, já teve algum momento que teve preconceito de cliente? Já. Eu teve alguns tópicos, né? Mas a gente, por exemplo, assim, desculpa, gente. Não tem problema. Eu estava no trabalho e aí chegou uma pessoa e me perguntou uma informação e eu fui abrir a boca pra falar e disse, não, eu já sei que tu não sabe nada, tu só tá aqui pra enfeitar o balcão. Imagina eu numa situação dessa. É isso, qual seria a tua resposta? A minha resposta não seria nada que eu iria falar. Eu ia apenas agir, ia pular do balcão. A questão criminal a gente vê falada. depois. Não seria uma resposta falada. Exatamente. A questão penal a gente vê depois. Muitas coisas que a gente escuta também, que eu acho que todas que trabalham no balcão, porque eu trabalho no balcão, tu já é interno de empresa, né, Dani? Eu quero falar com o técnico. Eu preciso falar com o técnico. Acontece. Eu quero falar com o gerente. Isso. Sabe? Só que eu acho que respeitar... eu acho que as pessoas têm que entender quando elas chegam num determinado negócio, ambiente, qualquer trabalho em geral, né? Eu acho que aquela pessoa tá ali representando a empresa, ela entende do assunto.
Sim, Tá. porque senão ela não tava Exatamente, ali, né? entendeu? O garçom, ele tá no restaurante porque ele sabe do cardápio, ele sabe de toda a linha da cerveja, né? Eu tô na linha de acessório porque eu conheço o meu produto, tô ali pra recepcionar. Sabe que existe um preconceito contra a beleza Existe. na legislação? Não existe. Dá pra processar. Freud explica. Sabe por quê? O que vem pra mim, assim, quando olham, nossa, mas tu não é só mais um rostinho bonito. Tu não é só uma loirinha, Os tu olhos realmente verdes, né? entende. Esse olho é a mesma coisa. Aí vai olhar pra Dani. Não, tu é gerente? Tu coordena todo esse pessoal? E vem Tu aquele é advogada nesse salto? Pra Tu que deve essas ser unhas boa. vermelhas? Ai, mas E vem tu aquele maravilha. preconceito. O que deve. que tu Atendendo. fez? Aí já começa a insinuar de que a gente não tem uma capacidade mental e sim sexual. Exato, Acabam só chegou no diminuindo. lugar onde chegou. Exatamente. Porque tu... Como é olha, que tu gente, conseguiu? é muito complicado como é que tu conseguiu. Porque, às vezes, tu adquire por exemplo, eu vou ver a loja da Fábio, uma loja muito bonita. Linda. Aí vai dizer pra ela que foi o esforço de fulano, de Beltrano, ou que foi que ela conseguiu dinheiro de alguém pra botar, ou que foi da herança de família. Não foi. Tá o suor do trabalho dela lá. Uma equipe bem gerida. Tá o suor de um trabalho. Exatamente. O teu escritório. É o suor do teu trabalho. É o teu estudo que tá ali. Então, eu fico muito indignada com essa série, que nem a Fábio falou, de preconceitos que a gente tem. Sabe? É uma... Tu pode nos dizer melhor. Por exemplo, assim, ó. Como é que é uma estrutura de um preconceito? Porque quando, às vezes, a gente fala que nem essa colocação, traveco, ou então, gay, lésbica, sabe? Parece tudo tão pejorativo, tão enfraquecedor Aí a gente escuta pra também... pessoa. E aí também... Se vê muito quando a mulher é bonita, vamos dizer, né? Pra ela é fácil. Isso, né? sabe? Pra ela é fácil conseguir aí tem isso, tem essa questão, tem que ela é bonita. A mulher tá na feira só pra bater perna. Tá, não que a gente não goste, né? Só pegar brinde. Pegar brinde, A gente exatamente. adora. Mas não que seja só essa a nossa... Nosso papel. né? Nosso papel, exato. Então eu lembro que quando eu fui na feira automotiva a primeira vez, eu andei, eu queria saber sobre aquilo. Só que ninguém me olhou. Ninguém me olhou. Hoje, quando eu chego, por exemplo, eu tava no Automec, muita gente me conhecia. Muita gente chegou. Oi, Eva, tudo bem? Quantas pessoas que não conheciam a Eva quando era só a Eva da Paiva Car, hoje que é a Eva do Gaúchas, que pode trazer algum benefício. Oi, Eva, tudo bem? Lembra de mim? Cara, isso pra mim também é preconceito. Com certeza, com Entendeu? certeza. Ele já tá vendo que agora, por X Eva, ele pode ter um benefício. Pode ter. Exato. Sim, e isso é muito comum. Eu gosto muito de estudar sobre essas questões. E houve um tempo que eu estudei muito sobre o feminismo. Estudei muito sobre o feminismo, que isso que é o que trata boa. a questão do feminismo, né? E eu admito que eu simpatizei bastante com o feminismo radical. Aquele faca na bota, sabe? Eu sou Tipo assim, intensa, eu posso gosto. andar pelada, não. Não é essa a questão. Sem camiseta. Mas é de tipo assim, ó. Homem tem que sofrer mesmo. Homem é a escória da humanidade, sabe? É uma coisa, assim, bem radical. Então, assim, e quando eu cheguei ao conhecimento lógico, né? Tem toda essa estrutura, tem toda essa questão, que daí é da questão do machismo, que, porque a mulher é bonita, ela transou com alguém pra estar nesse cargo, sabe? Eles tiram a nossa capacidade, né? Nada diferente do que fazem com os negros também. Né? É verdade. Mas aí, quando eu cheguei, assim, no conhecimento de que existia o feminismo negro e o feminismo branco, eu vi que o feminismo não tinha mais sentido. Porque, assim, ó, se precisa existir o feminismo negro, pra que serve o feminismo? Questão das mulheres, direito das mulheres, questão de igualdade. Só que o feminismo, ele não vem com uma carga muito de raiva, de agressão. Por exemplo, já me perguntaram várias vezes, o Gaúcho Ascar, ele é alguma coisa feminista? Vocês estão levantando uma bandeira feminista? Não é E eu nem questão sempre de digo, feminista. Não é nem sabe? questão de feminista, a gente tá ali lutando, mas o que acontece, tá? Acho que é por igualdade, visibilidade. Exatamente, né? só que Gaúchas, quando que é uma criança... informação, É. conhecimento.
Quando é uma criança, tá? A criança, ela quer ser ouvida. A criança tá falando, ninguém tá ouvindo. A criança tá falando, ninguém tá ouvindo. Quando é criança, bota a boca no trombone, grita, se joga no chão e pelo menos tem atenção. Então, assim, faz sentido. talvez tenha sido essa questão. E daí pegam uma única situação e acabam com todo o resto. Sim, porque se tu fala feminismo pra alguém... Ai, acham que as mulheres... a louca, assim, né? gente. A louca, morte aos homens. Não, gente, não é isso. Feminismo não é pelo no sovaco, é muito mais. Não, do que com isso, certeza. entendeu? O feminismo, Pelo amor de ele Deus, é assim, ó. vão dar um Google, um Wikipédia. Exatamente. O feminismo, o que que ele é? Se eu quero ou não ter pelo no sovaco, se eu quero ou não fazer determinadas coisas, né? Não é uma obrigatoriedade. Ai, porque se tu tem que ter o pelo. Não é, gente, não é isso. É simplesmente a gente ter a opção. Porque aqui, todas nós acredito que já fomos casadas. E a gente vê as outras pessoas que são casadas, o quanto que o homem se mete. Não, tu não vai usar esse batom, tu não vai usar essa roupa, tu não vai usar... Não, peraí. Não é assim que a banda toca. Eu não sou um objeto que tu decide ou deixa de decidir sobre mim, né? Então, assim, é essa questão. Mas, assim, quando o feminismo ele vai trazer uma igualdade, dentro do feminismo tem que ser igual. Então, as mulheres negras e as mulheres brancas têm que ser tratadas por iguais. Então, a partir do momento que a mulher preta, ela precisa do feminismo negro, né? Perde todo sentido. Então, assim, a minha qual luta... que é a diferença entre o feminismo branco e o... Porque, como eu falei da questão de camadas, tá? A questão de camadas... É porque, né? assim, pra nós, a gente já enfrenta o preconceito e algumas E uma barreiras. pessoa negra mais ainda. Mais ainda. Mais ainda, Ah, que nem entendi. tem uma pessoa... Exatamente, daí tem a questão das camadas, tá? A gente sofre preconceito por ser mulher e por ser bonita, vamos ser bem sinceras, né? Nós quatro aqui arrasamos. Divas. Lindas, né? Então, assim, a gente já sofre preconceito, já duvidam na nossa cara. Agora, imagina, pega isso, esse preconceito que a gente sofre, e mais a dúvida de ser negra. Sabe? Que nem tem uma pessoa no Gaúchas. Eu amo de paixão, quem me conhece sabe. Eu super me identifiquei, assim, questão de alma. E o dia que a gente tava lá na cafeteria, eu vi ela na fila pra pegar, que a gente tinha que fazer os pedidos. Enfim, quem tava lá na cafeteria sabe o caos que foi. Mas ela tava lá na fila. E o que eu pensei? Ela é nova, ela é negra, ela vai ficar num canto sozinha. E eu fui lá e eu grudei. E eu fiquei o evento inteiro. E não é questão assim, ai, que eu tenho pena. Não é, eu tenho noção, eu tenho consciência. Eu tenho consciência de que ela tava lá pra buscar um momento maravilhoso. E que talvez, não tô querendo ofender ninguém, e que talvez não fosse tão maravilhoso porque ela não ia se sentir incluída. Então, o que eu fiz? Eu incluí ela na minha realidade. As pessoas que me chamavam lá pra tirar foto, eu chamava ela pra tirar foto junto. Coisa que se talvez eu não tivesse feito aquilo, ninguém teria visto ela, ninguém teria lembrado dela, sabe? E às vezes assim, e não é nem porque, não vou nem chegar perto porque é preta. Não vai chegar perto porque simplesmente... não vou chegar e pronto, acaba sendo uma coisa estrutural. Não já tá na mente. De estrutural, de tipo vezes. assim, não vou chegar. E isso acaba sendo uma coisa assim, bem triste, porque acabou perdendo, né, isso, da onde surgiu isso, a raiz da onde surgiu isso, que lá vem ela falar da colonização, né, mas quando teve a colonização no Brasil, o que a igreja falava? Preto não tem alma. Então, pode escravizar sem culpa. Deus não vai te castigar. E eles faziam isso. Teve a demonização da religião deles. E até hoje, fala de Exu. Ai, Deus me livre. Tu sabe lá a história da religião daquela pessoa? Então, sabe? Então, assim, eu sei do preconceito que eu sofri, porque eu já fui obesa. Eu sei do preconceito que eu já sofri, das pessoas não me tratarem bem, de me chamarem de relaxada, logo eu que sempre fui extremamente vaidosa, de me chamarem de relaxada, eu simplesmente ser uma pessoa invisível, e eu também, não que eu tenha sofrido, mas eu vivi o preconceito do meu pai, porque eu sou filha de homem preto. E eu sei o preconceito que meu pai sofria, da gente entrar dentro das lojas Dói, né? e seguirem a gente dentro das lojas, sabe? A gente morava do lado do Iguatemi, e o meu pai ia comigo pro Iguatemi, e de tipo assim, os olhares ali de tipo, de onde tu tirou essa criança? Sabe? Então é essa questão. Então, lógico que isso dói na gente, é péssimo pra gente, mas é uma dor assim de que tá ruim pra gente, tem pra pessoas que tem piores. Então, assim que a gente pega o nosso preconceito que a gente sofre e bota um pouquinho no bolso, sabe? Engole, porque não que E faz alguma coisa pra mudar. Exatamente. Né? O nosso E mundo, faz uma coisa pra o que mudar. a gente pode, né?
E nós, como branco, tem que ter uma Dani? consciência, né, do buscado. privilégio branco que se tem, né? A primeiríssima coisa que tem que fazer é o privilégio branco que a gente tem, né? E levar isso e mudar alguma coisa. Porque quem tá duvidando da nossa capacidade por ser mulher e por ser bonita, tu vai olhar, é uma pessoa que não construiu nada na vida. Que nem vale a pena a gente gastar, sabe? Pensando, porque essa pessoa... Nem vale a pena. Eu lembro que daí eu fui conhecer o pessoal da Dani. E aí, a gente conversando também justamente sobre isso. E como que às vezes a mulher tem que se comportar para que ela seja levada a sério, né? Porque, por exemplo, a Dani vai visitar a cliente. Se a Dani andasse assim como ela tá todos os dias e fosse em vários clientes durante o dia... Com certeza, em algum cliente, ela teria que reagir de uma forma extremamente séria. Só que a essência dela é ser sorridente, é ser alegre, é botar uma mão no ombro, tudo. Só que o cara, ele vai levar pra outro lado. Ele vai pensar, poxa, ela tá dando mole pra mim. Coitado do Zé Mané, né? Ele não tem nem noção. Aí, por exemplo, a Fábio toda maravilhosa. Aí chega o cliente lá, ela às vezes tem que atender de uma outra forma, simplesmente pra não ter um preconceito de que tu tá dando mole, de que tu é qualquer uma, que tá fácil, né? Aí eu acho que a gente Você deve enfrentar isso também, né, Eva? Sim, também, acho que todas nós, né? Sim. Eu acho que a Dani falou assim, ela disse, às vezes eu tenho que assumir uma postura muito mais rígida. Acho que a gente tinha conversado sobre isso, né? Uma postura mais... Até o trabalhar com tanto de homem que a gente trabalha acaba deixando a gente um pouco mais masculina, né? Então, assim, durante a pandemia eu também li bastante sobre feminilidade, né? Então foi esse resgate do feminino, né? E aí, assim, também essa coisa da liderança... de tu ter que ser séria, de tu sempre ter que usar da razão, né? Sim, temos, mas não é porque eu sou menina e que hoje eu sou líder que eu não utilizo da minha razão, né? Que eu sou só uma líder emotiva, emoção. Não. E outra, eu demorei um tempo também pra entender que ser do jeito que eu sou é potência. É por isso também que eu incentivo isso lá na minha equipe, né? Escuto eles e a gente, enfim, é uma liderança colaborativa. Eu acredito que a gente, pensando junto, a gente consegue melhores resultados e a gente vai muito mais além, né? Com certeza. E essa questão, né, da oficina mecânica e dos homens, né, até uma questão, assim, de... Eles conhecem a nossa capacidade. Eu sei que na cabeça de cada uma vai vir um nome. Eles sabem da nossa capacidade, eles sabem quem a gente é, mas mesmo assim eles não respeitam a gente. Sempre vem ai, como tá linda, ai, como tá isso, como tá... Gente... A gente se olha no espelho, a gente sabe que a gente é linda, a gente sabe que a gente tá arrasando. Só dizer que Exatamente. E aí tem, assim, uma pessoa X do setor automotivo, comum, de convivência nossa, que ele nunca perde a oportunidade. Lógico, a gente conversa de dar em cima da Eva, dar em cima de mim, dar em cima de outra pessoa. E no Dia dos Namorados fez um baita de um post maravilhoso pra esposa dele. Juro, deu vontade até de dizer assim, sério que tá casado? Porque... Não vale, esse post não vale, alguém avisa. E tipo assim, peraí que eu tenho uns prints, sabe? Mas enfim, é uma coisa assim de que eles não respeitam e eles precisam ter essa noção de que eles estão passando vergonha. A gente já passa por uma parte de educação, né? E aí, educação e respeito, né? Já foge da inclusão, porque ele tem que vir de berço, termos, né? O respeito. Mas é estrutural como qualquer outro preconceito. Mas a gente tem que dar os limites também, mas gente. são A minha equipe sempre, mudanças. quando eu cheguei lá, a equipe perguntava pra mim, Dani, como é que tu faz? Como é que tu lida? Né? Então, assim, sempre agindo com respeito, né? Às vezes eu acolho aquele elogio quando ele é educado, né? Do tipo assim, que bonita essa tua camiseta, que bonita. Sim, né? Ok, muito obrigada. Às vezes eu devolvo. Quando, legal, eu também achei legal o teu cabelo. E aí, isso daí, às vezes, deixa o homem inseguro, porque daí ele não sabe o que eu vou falar. Então, daí ele já... Gostei do teu cabelo, tô vendo que tá tendo entrada, mas tá lindo, tá caindo, mas tá lindo. Aí ele já fica inseguro pra uma próxima, daí ele já não fala, entendeu? Eu escuto muito assim, mas tu tá sempre braba. Pra mim, né? E eu sou vocês que convivem comigo sabem que eu sou divertida, mas é que eu tenho uma postura profissional. Tipo assim, eu tô focada, eu tô no meu trabalho. Exatamente. Sabe? Claro, se é uma pessoa mais intimista ali, a gente vai, né, rir, conversar de outras formas. Exato. Mas, Eva, eu queria aproveitar e te falar, assim, sobre a inclusão das mulheres que eu vejo gaúchas, tá?
Eu sei que as empresas de oficinas, elas são bastante familiares, né? São oficinas ali que tem 5, 6 pessoas e tal. E sempre tem a mulher ali. E ela é à frente. Por mais que as pessoas achem que não, 70% da empresa ela é à frente. E então, assim, quando eu conheci o Gaúchas, eu me senti muito abraçada. E eu acho que todas as mulheres no grupo se sentem assim. Porque eu falo da gente porque eu faço parte do grupo, né? Então a gente incluiu elas num ambiente feminino. Seguro também. Seguro. Onde a gente via aquelas carinhas lá no início, tensas. Hoje a gente é super soltas, potentes, potente, arrasadoras. elas chegam felizes, todas muito femininas ali, inclusas naquele ambiente, né? E é tão lindo, então... E pra quem não conhece o Gaúchas, né? Precisam muito começar a conhecer. Entrar nessa vibe, né? Exatamente. Eu acho que é sobre isso também, né? Sobre conhecimento, sobre conexão com outras pessoas, né? Que nos fortalece, vai curando, né? Curando. Esse podcast, ele é uma forma de cura. Por quê? Porque daí a gente traz ideias, a gente traz conceitos. Porque são temas que a gente tem que começar a abordar, né? Por exemplo, mas eu sou ingênuo. Tudo bem, só que tu não é um extraterrestre, tu pode aprender, pode tirar a tua ingenuidade, porque a tua ingenuidade talvez esteja incomodando outra pessoa. Por exemplo, eu me considero uma pessoa ingênua em vários assuntos. Leiga eu também, em vários assuntos. Exatamente. Só que a minha ingenuidade pode estar incomodando outra pessoa. E eu sou inteligente o suficiente para dizer o quê? Vou aprender sobre isso. Né? E nós, mulheres que nos enxergamos assim, nos vemos com essa essência, acho que a gente tem total capacidade para lidar com esses preconceitos, né? Eu teve encaminhando já pro final do nosso podcast, mas teve uma menina dentro do grupo que ela comentou dizendo assim, no início o grupo era muito pra questão de preconceito, né, e tal. Cara, nunca foi, mas tudo bem, essa era a tua visão. Por quê? Porque talvez ela sentiu muito preconceito. E ela é uma pessoa que se afastou muito por conta, talvez, disso. O grupo, ele se tornou mais uma valorização, uma capacitação, união, conexão, do que ficar o tempo todo falando, coitadinha de nós, né? A gente mostra pra ti que tu tem força de chegar lá. A gente não fica minimizando o teu poder. Né? Já não basta o peso da sociedade fazer isso. Isso, porque assim, a mãe, a mulher empreendedora que tá ali dentro da oficina, ela tá ali sozinha com aquela equipe masculina, vamos se dizer assim, né? No momento que ela entra pro grupo, que ela viu, não, aqui elas vivem o meu mundo e elas me entendem. Até porque muitas vezes o preconceito, ele vem de quem tu falou no início, de quem a gente mais ama, de quem a gente mais espera. Às vezes do parceiro do lado, ele vem diminuindo, o relacionamento abusivo, ele é uma forma de preconceito, então ele vem junto com base nisso, e é para isso que a legislação tem se adequado cada vez mais, né? Porque eram N legislações que não tinham antes, que hoje vem surgindo com os casos que vem acontecendo, vem surgindo assuntos como esse. Em casa isso tem sido mais abordado, mas de fato ainda tem muito o que se falar, tem muito o que se incluir. Porque eu imagino assim, o quanto deve ser pesado e ruim pra alguém que tem o braço todo tatuado. Sabe aqueles todo tatuado, tipo assim, só aparece o branco do olho? Essa pessoa deve sofrer um preconceito. Não, aqui tu não pode trabalhar. Multinacional não podia piercing no nariz, se tu tivesse um piercing na língua, um na sobrancelha. Mas se a pessoa gosta e ela tem... Mas a pessoa dá resultado, né? Exatamente. Tu fez um se a pessoa estudou, se a pessoa se preparou para aquela atividade. Isso, é o que tu falou, sem olhar o currículo dela, quem é essa pessoa. Exatamente. Por trás do piercing, por trás da tatuagem, por trás de todo aquele que tu acha que vê sobre aquela pessoa, né? Somos um corpo aqui, que carrega nossas emoções e nossa razão. Então, quem é a pessoa que tá ali? História, experiência. Né? Exatamente. Que fique aqui, então, essa reflexão para você que diz que trabalha com diversidade, que se diz uma empresa ESG, que para quem não sabe, é uma empresa que tem princípios de sociabilidade, de governança e sustentabilidade. Então, reflita se a sua empresa, se você realmente está aplicando ações que não visam só o lucro, e sim o bem-estar das pessoas que estão ao teu redor, né? Isso pode ser para uma empresa pequena,
como uma empresa familiar de 5, 3, 4 funcionários, enfim. E isso pode ser também para uma empresa maior, uma empresa multinacional, uma empresa que tem o seu nicho regional, mas depende de outras autorizações. Enfim, se a sua empresa realmente cabe dentro disso, mas que, como a Thaís falou, né, antes desses reflexos, a gente tem que aprender com a gente, né, Thaís? A gente tem que se olhar primeiro, né, se conhecer primeiro no sentido de o que eu tenho ofertado para essas pessoas, o que eu tenho ofertado para quem tá comigo. E aqui vale também para as mulheres que fazem preconceito com outras mulheres. Às vezes por inveja, às vezes por não ver capacidade nela mesma. Tem dificuldade de dizer, nossa, que cabelo lindo que tu tem, que pessoa maravilhosa que tu é. Não, é mais fácil de dizer, nossa, aquela lá, a braba, nossa, a fulana, a que grita, ai, não sei o que, ai, a que tá sempre sorrindo, ai, não sei o que. Cara, Pra que ela bota aquele batom isso é um vermelho? preconceito chato, isso é um preconceito chato, larga do pé. Seja uma mulher que empodera outras mulheres. Exatamente. E o empoderar não é levantar a bandeira ou coisa. Não, é tu chegar. Abrir a porta para outras passarem, né, Eva? Eu tenho essa missão comigo. A minha missão é abrir a porta para que outras mulheres passem. Se outras mulheres passarem, teremos uma rede de mulheres entrando, por onde ninguém entrava. Então, só que esse mulheres, para mim, ele inclui muito mais que isso, né? Mas é uma verdade. E eu queria deixar uma coisa também. Dá para fazer uma liderança afetiva com resultado. Liderança efetiva com resultado. Afetiva e efetiva. E efetiva. E ou seja, efetiva. tem o afeto, mas traz o resultado, resultado. o lucro, o que a gente... Exatamente. Faz-me rir, Faz-me rir. né? Tá aí as Ué. provas, né? Então, meninas, muito obrigada pela presença de hoje. O nosso podcast Obrigada. aconteceu e vai seguir acontecendo através do apoio dos nossos patrocinadores, começando pela Paraflu. Toda a parte de sistema de arrefecimento eles têm para te ajudar. A parte da Castrol, lubrificantes, Sabó e agora o nosso novo parceiro, muito querido, Volda Peças Automotivas. Então, convido vocês a seguirem nas redes sociais para conhecer o trabalho dos nossos patrocinadores, porque são eles que fazem essa mesa acontecer com essas convidadas especiais. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Que orgulho, parabéns.